Oi pessoal, o vídeo de hoje tem como objetivo explicar o Platão pensando de novo a Federal do Paraná, tá? Esse é o terceiro vídeo da série das obras da Federal do Paraná. Lembrando que a Federal do Paraná cobra Heráclito de Éfeso, John Locke, Maquiavel, Platão e a Hannah Arendt, que a gente já viu na aula passada. Então, se você quiser dar uma olhada nessas obras, naquilo que a Federal do Paraná irá cobrar em 2021, dá uma olhada que tem duas aulas para trás e futuramente terá duas aulas para frente. Nós estamos exatamente no meio desse programa da Federal do Paraná. O Platão, pensando nele como um autor, antes da gente ver os pormenores da Federal do Paraná, ele é um dos maiores autores da história do pensamento. Ele é talvez o inventor, juntamente com Aristóteles, daquilo que a gente chama de pensamento ocidental, porque o Platão ele escreve através de teorias, através, sobretudo, da chamada teoria das ideias, algo que marcou muito o pensamento ocidental, o pensamento cristão, o pensamento que veio depois dele. Então é muito difícil falar em pensamento platônico depois do Platão sem que haja uma mínima menção à teoria platônica, alguma coisa que o Platão fez. É muito importante, por objetivo da aula de hoje, que você saiba que o Platão ele escreve em forma de diálogos, e os diálogos dele estão centrados, sobretudo, na figura do Sócrates. O Platão foi discípulo do Sócrates. O Platão via no Sócrates uma força de diálogo muito importante e, por isso, o Platão escreve as suas obras em forma de diálogo. E a Universidade Federal do Paraná, impulsionada por uma produção chamada Antologia de Textos Filosóficos, que é uma obra da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que é uma coletânea de textos, traduções e comentários sobre os autores, escolheu dois fragmentos, dois excertos do Platão, que se referem ao Hípias Maior, que é um texto platônico sobre estética, sobre a arte, sobre o belo, e a República, livro 10. Alguns fragmentos também, eu acho que não é inteiro, ao menos aquilo que eu li, não parece ser o livro 10 inteiro, mas o mais importante é que você saiba que nesses dois fragmentos, muito embora exista um problema no fragmento do Hípias e alguns outros problemas nos fragmentos do livro 10 da República, eles sempre girarão em torno da ideia platônica de cidade, da ideia platônica de polis. Por que isso? Porque a obra principal platônica, sem dúvida nenhuma, é a República. A República é a obra magna do Platão, ele não é o autor de uma obra só. O Platão escreveu aproximadamente 36 obras em forma de diálogo que ficaram consagradas na história do pensamento, mas, sem dúvida nenhuma, a República ela representa esse centro do pensamento do Platão, onde está escrito a alegoria da caverna, a alegoria da linha, o mito de Er, o anel de Giges, que são tão importantes para a teoria platônica. E dentro da teoria platônica da República, da obra platônica República, é importante salientar que o Platão não à toa escreveu a República, né? A República é a principal obra dele, mas é uma obra que trata de um modelo de política, de um modelo de organização social, de um modelo que gira em torno da organização social. O Hípias Maior é um diálogo curto, de aproximadamente 40 páginas, onde o Sócrates conversa com o Hípias, que é um sofista, e lá o Sócrates joga com o sofista e, além de apresentar parte da concepção platônica do belo, da beleza, daquilo que a gente tem como belo, ali é muito importante você saber que está escrito também uma ideia platônica de pegar aquele diálogo socrático e estruturar como era o método socrático. Vamos lembrar que o método socrático é dividido em duas etapas, a ironia e a maiêutica, e no Hípias, a ironia aparece de maneira muito latente, muito acentuada, tá? O Sócrates, ele aparece ali com uma personagem que joga com o Hípias, que joga no colo do Hípias a sabedoria, que diz para o Hípias, você é um cara sábio, e aconteceu um advento comigo, assim, eu estava num debate e não soube muito bem, na verdade, eu perdi o debate quando a questão era a pergunta o que é o belo, né, o que é belo. E aí o Hípias fala, pode deixar comigo que eu regaço, assim, eu mando bem pra caramba. E nesse momento que a gente nota que o Sócrates tinha colocado em voga a ironia socrática, porque ele começa a levantar a bola do Hípias, até que ele faz com que o Hípias caia em contradição. E se você lê o diálogo Hípias Maior, no final do diálogo, é desconcertante porque o fim do diálogo
é concluído, muito embora não esteja contemplado no fragmento da Federal do Paraná, mas é interessante falar um pouquinho disso, que o Sócrates conclui dizendo que o belo é difícil. Quer dizer, ele conclui dizendo, ó, é treta falar sobre isso. Por quê? Porque ali há uma discussão e que não há uma solução sobre se o belo é o quê? Se ele é útil, se ele é prazeroso. E aí o Hippias começa a dar algumas pistas para o Sócrates, mostrando que uma mulher é bela, um vaso é belo. E o Sócrates faz uma distinção muito interessante, que é a diferença entre belo e o belo. Quer dizer, nominar uma coisa de bela, beleza, mas não é isso que ele quer a definição geral da coisa. Ele quer a definição pela qual seja possível nomear todas as outras coisas como belas, definir as coisas como belas. E o Hippias derrapa e não consegue responder. Coisas que você tem que gravar do diálogo do Hippias. A diferença entre belo e o belo, que eu acabei de dizer. As funções da beleza, ou propriamente a gente poderia dizer da arte, que é a utilidade dela, se ela se define pela sua utilidade, mas muito mais uma indagação acerca disso do que uma resposta, e a definição da arte pelo quão prazerosa ela é, certo? E a primeira etapa do método socrático, que é a ironia, que é aquele modo socrático de levantar a bola do cara, quando na verdade ele está tão somente jogando, brincando com a ideia de fazer com que o interlocutor reconheça a própria ignorância. Esse é o primeiro texto, que ele é mais curto. O segundo texto, que é um pouquinho maior, mostra que é o livro 10 da República, mostra que o Platão, já no início do livro 10, ele salienta o fato de, bom, no livro 10, inicia-se um diálogo entre Glauco e Sócrates, sempre o Sócrates, né? Em que o Sócrates, ele diz, ó, a gente precisa pensar onde cada um efetivamente deve estar dentro da cidade. E aí o Glauco começa a indagar ele sobre os poetas, e o Platão, ele tem uma posição dura acerca dos poetas, acerca da arte, porque esses indivíduos, segundo Platão, e essa é uma concepção antiga, mais platônica sobretudo, que concebe a arte como mimesis, como imitação. O que isso significa, Guto? Significa que o Platão não concebe a arte como uma criação, como um advento da genialidade, como os modernos, os contemporâneos vão pensar. A ideia de estética, muito embora a gente coloque o Platão dentro da estética, a palavra estética, ela não tinha aparecido aí na antiguidade. Ela vai aparecer na era moderna. Ou seja, o Platão ele se limita a compreender o espectro da arte na função da cidade, dizendo o seguinte, bom, a arte que esses caras fazem, se você diz que é arte uma arte imitatória, de imitação, que ele chama de mimesis ou mimética. A arte mimética nada mais é, então, do que a capacidade que o artista tem, a habilidade que o artista tem de pegar alguma coisa e simplesmente, imitar a coisa, certo? Reproduzir aquilo que já é presente, de certo modo. E aí o Platão, pensando teoria das ideias, alegoria da caverna, mas mais do que isso, a formação da cidade, o Platão é, assim, na veia dos poetas, dizendo o seguinte, esses caras, esses indivíduos, o que eles fazem na cidade nada mais é do que distanciar da verdade. Porque se os poetas, os filósofos, os guardas, eles precisam ser educados, o poeta tendo uma função pedagógica, tendo uma função educativa, o que ele vai fazer? Ele vai imitar uma coisa que já é imitação. Por exemplo, se eu tenho um objeto qualquer aqui, o meu relógio, por exemplo. O meu relógio, quando eu desenho ele, quando eu pinto ele, quando eu reproduzo ele de algum modo, eu não estou reproduzindo, segundo Platão, um relógio presente no mundo das ideias, no mundo inteligível, um relógio perfeito. Eu estou representando uma cópia daquilo que já é imperfeito. Ou seja, o primeiro grau da verdade, que o Platão chama de episteme, é o grau do inteligível. O segundo grau é o grau do sensível. E o terceiro grau é o grau da imitação do sensível. Ou seja, nesse aspecto, o poeta, ele, segundo Platão, ele distancia, com relação à educação, as pessoas da verdade. Quantos graus, Guto? 3 graus. Primeiro grau, inteligível. Segundo, sensível. Terceiro grau, a cópia do mundo sensível. Certo? Aí você pode perguntar assim, nossa, Guto, então o Platão é contrário à arte. Nesse aspecto ele é. Inclusive, no livro 10, isso é explícito. Se você pegar o livro e ler, o Platão ele promove, ele propõe
a expulsão dos poetas da cidade em prol de uma Calípolis, de uma polis, de uma cidade governada pelos filósofos, onde o poeta, onde o imitador, onde a arte mimética, onde a arte mímesis, ela não teria lugar. Aí você pode perguntar assim, então, Guto, o Platão é contrário a qualquer tipo de arte? Cuidado, porque no livro 10 também tem uma ideia platônica de que a música, primeira coisa, ela não é arte, ela é uma ciência que o Platão chama de ciência preparatória. Olha que palavrinha legal. Uma ciência propedêutica, uma ciência que prepara a alma para a tranquilidade, a alma para uma batalha, a alma para uma atividade. Então, por exemplo, já caiu em vários vestibulares apresentando fragmentos platônicos do livro 10, na qual o Platão mostra o seguinte, a arte ela é negativa, mas a música, primeiro, ela não é arte, segundo, ela é uma forma de expressão que prepara os indivíduos e acalma a alma dos indivíduos. Ou seja, uma ressalva muito importante aí, muito embora o Platão seja contrário no livro 10 à arte mimética, ele considera que a música, tendo a harmonia que ela tem, tendo a capacidade que ela tem, ela não é arte, mas sim uma ciência preparatória ou propedêutica que leva até uma boa formação da alma, o equilíbrio das partes da alma. Então, se a música não é arte, o Platão expulsa o poeta, simbolicamente, da polis, mas ele mantém a música como uma arte, como uma ciência, não arte, imprescindível para a formação e constituição da cidade. Certo? Platão, basicamente, é isso, esse é o recado. É muito importante para você saber, tanto o Hípias Maior, quanto o livro 10 da República, e isso eu tomei como pressuposto nessa aula, a alegoria da caverna e a teoria das ideias, sobretudo a teoria das ideias. Se você não souber a teoria das ideias, a compreensão do porquê há um distanciamento da verdade fica comprometida. Por quê? Porque é na teoria das ideias em que o Platão faz a divisão do mundo hierarquicamente, onde o mundo sensível é mera cópia, representação e imperfeição do mundo inteligível. Eu espero poder ter ajudado vocês novamente. No vídeo que vem eu volto com Maquiavel. Até semana que vem. Um beijo, um abraço. Falou para vocês.